Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 20º episódio de como investir no imobiliário a partir de REITs. Neste episódio tenho uma boa notícia para partilhar para os REITs no geral. No entanto, para já, quero partilhar contigo que o meu portfólio yield está nos 6,73%, sendo que estou a receber em dividendos cerca de $271 anualmente e um portfólio beta perto dos 1, portanto, de encontro ao do mercado. Agora, se formos ver quanto é que eu estou a receber mensalmente, em média, deixa-me lá ver, em média, deve estar aqui de volta dos quase $30, se não estou em erro. Portanto, há aqui definitivamente meses que estou a receber mais, $44, e há aqui outros que estou a receber menos. Entretanto, estou à espera que isto atualize. Deixa-me só ver se consigo que isto atualize mais rápido. Acredito que o site do Track Your Dividends deve estar a fazer algum update, porque eu não consigo vir aqui à página, mas também não faz mal. Eu depois venho aqui no final. Agora, podemos ver que neste momento a minha melhor posição continua a ser MPW e a pior continua a ser Alexandria. No entanto, a boa notícia que eu queria partilhar contigo é que a taxa de juros efetiva por parte da Fed está nos entre 4,25 e 4,50, portanto, delinear aqui os 4,50. E agora existe uma elevada probabilidade de, na próxima reunião da Fed, descer para os entre 4 e 4,25, está bem? Portanto, haver uma descida de 0,25%, o que é muito bom. Há muito tempo que estávamos à espera de um corte nas taxas de juros por parte da Fed e, pelos vistos, na próxima reunião da Fed vai realmente acontecer, ou pelo menos existe uma elevada probabilidade disso acontecer. E se isso acontecer, então todas as empresas irão, em princípio, se tiverem aqui uma taxa variável associada ao seu empréstimo em termos de financiamento, então irão pagar menos de juros, o que é algo positivo. Ou seja, irão estar menos sobrecarregadas em termos de endividamento, o que é ótimo para os REITs, porque eu não sei se tu sabes, mas os REITs endividam-se muito, tá bem? Para comprar mais imóveis, etc. e financiar o seu negócio. Portanto, isto é uma boa notícia para os REITs no geral, mas principalmente para aquele REIT que eu quero adquirir e já vou partilhar o porquê. Antes disso, ver os vossos comentários, isso também sugestões, a começar aqui pelo primeiro que foi do Diogo. O Diogo sugeriu a GTY. Então, a GTY ainda não está a tocar naquele nível de suporte que eu desejaria que tocasse. Eu penso que esteja aqui no meu portfólio, deixa-me lá ver, está aqui no meu portfólio. Eu tenciono adquirir a mesma, ou pelo menos reforçar, mas acontece que estou a aguardar que esteja mais próximo deste nível de suporte. Não precisa tocar exatamente neste nível de suporte, mas se pelo menos tocasse aqui novamente, está bem? Para mim já seria bom para voltar a reforçar. Porquê? Porque estamos a falar de um REIT que eu até acho bastante aliciante, com um dividend yield de 6,70%, teve uma queda no último ano de 5,17%. Aqui está em 14º lugar dentro da sua indústria. Se formos olhar para a sua indústria dentro dos REITs de retalho, em primeiro lugar está a NNN, que penso que também tenha sido uma das vossas sugestões, só que não é por ter uma boa classificação quantitativa por parte do Seeking Alpha que realmente é uma boa aquisição. Também temos de ter muitos outros fatores em consideração. Agora, se formos ver em termos de dividendos e dividend safety, conseguimos reparar que em termos de interest coverage está aceitável, acima da mediana do setor. Em termos de total debt to equity também, de encontro à mediana do setor. Se formos olhar para o FFO payout ratio, está abaixo dos 80%, por isso, nestes critérios, em termos de segurança dos dividendos, para mim, no meu ver, e segundo o Seeking Alpha, comparativamente à mediana do setor, até está bastante aceitável, está bem? Por isso, aqui a GTY é sem dúvida uma opção, mas para já, eu acredito que a minha escolha para este mês possa ser mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos. Como tu sabes, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas eu adquiro aquilo que penso que seja melhor para o meu perfil. Depois temos outra sugestão, que neste caso foi do Tiago, que ele sugeriu aqui a Stag. Também vamos por enquanto ver aqui a Stag que ele sugeriu. A Stag, deixa-me lá ver, a Stag está aqui, está praticamente no SMMA, é um REIT que de facto oscila bastante no SMMA e preferencialmente eu gostaria que voltasse a tocar aqui neste nível de suporte. Ainda falta bastante até lá tocar, mas se algum dia tocar, então acho que vale a pena fazer um estudo mais aprofundado para entender se reforça ou não. Porque a Stag, pronto, apesar de ter apenas um dividend yield de 4,33%, ter tido uma queda de quase 10% neste último ano, encontra-se neste momento em primeiro lugar dentro da sua indústria com base na classificação quantitativa aqui no Seeking Alpha. Por isso, a Stag, na minha opinião, é outra boa sugestão que foi feita entre os comentários. Mas para já, acredito que a minha aquisição é mais indicada para o meu perfil, apesar desta ser boa também para estar atento e se algum dia estiver próxima deste nível de suporte, ou pelo menos vou traçar aqui outro nível para estarmos já atentos, se for aqui por volta dos 29,49, então vale a pena voltar a fazer um estudo e ponderar se reforço ou não. Depois, o próximo comentário foi relativamente à CTRE,
Por isso, se olharmos para a CTRE, que está aqui, acontece que a mesma teve aqui um grande salto. Ou seja, a mesma, entre aspas, já explodiu e está praticamente ou muito próxima de fazer máximos absolutos. Isto não quer dizer que não poderia ser uma boa aquisição, mas, por outro lado, vemos que neste momento está com um dividend yield de 4,19%, teve uma subida de 22,58%. Em termos de avaliação, devido a esta subida, já se encontra menos bem classificada, segundo o Seeking Alpha, mas em termos de setor e indústria, tal como podes ver aqui, encontra-se em primeiro lugar. Ou seja, se vamos olhar para o top de REITs, então vemos esta em primeiro com base na classificação quantitativa. Se olharmos mesmo para o setor da saúde, que ultimamente tem tido uma grande queda, esta também encontra-se em primeiro lugar e, tal como podemos ver, tem tido aqui um bom desempenho. Ou seja, para além de estar num setor que tem vindo a cair nestes últimos meses, esta aqui destacou-se completamente e teve no sentido contrário, portanto a subir em vez de descer. Mas sim, neste momento não é esta que eu tenciono adquirir, mas se olharmos para os dividendos e para a segurança dos dividendos, em princípio não vamos encontrar nada de grave. Aliás, pelo contrário, o interesse de coverage está muito acima da mediana do setor, um total debt to equity também muito bom na minha opinião comparativamente à mediana do setor, e depois um FF ao payout ratio que está abaixo dos 80%, que é bastante aceitável. Por isso, esta aqui também poderia ser uma opção se a mesma não estivesse praticamente a fazer máximos absolutos. Eu vou colocar, já tinha colocado no passado, eu coloquei aqui nos 24,107, mas olha, volto a colocar outro nível de suporte para também estar atento caso caia até este nível. Portanto, ponho mais ou menos por volta destes valores, que é onde estava máximos relativos anteriores e vários mínimos relativos, mas também não é muito distante do nível de suporte que eu coloquei anteriormente. Mas pronto, estar aqui atento a este intervalo. Passando ao próximo comentário. Então é do Luís Teixeira. Por isso, Luís Teixeira, que sugeriu a NNN. Então, deixa-me lá ver o que é que nós temos. A NNN, que foi aquela que nós vimos que estava em primeiro lugar para a indústria, não foi? Em que neste momento está no SMMA. Eu coloquei também um nível de suporte para o qual estou atento caso a mesma caia até aqui, que seria bom para reforçar, ou pelo menos voltar a fazer um estudo e ponderar se reforça ou não. Portanto, ela oscila bastante no SMMA, por isso não mostra aqui um contínuo crescimento, mas podemos ver que tem um dividend yield até bastante elevado, neste momento de 5,71%. É verdade que teve uma queda de 7,85% no último ano, mas mesmo assim é totalmente ok. Se olhar aqui para a segurança dos dividendos, tem um interest coverage de 2,24, que está acima da mediana do setor, tem um total debt to equity que está aceitável também, mais ou menos de encontro à mediana do setor, e um FF ao payout ratio dos melhores que vimos dentro de todas as sugestões que foram feitas, ou seja, ainda abaixo dos 70%, o que é formidável. Por isso, o REIT NNN acho que é outro que devemos estar atentos, está bem? Por isso, todas as sugestões que foram feitas aqui no Patreon, eu acho que foram muito boas sugestões. Houve só aqui uma questão do Ivo Dias relativamente à IPR, não estar aqui na outra plataforma, mas também é totalmente tranquilo, não é? Porque as corretoras low cost podem não ter todas as opções que nós queremos, está bem? Por isso que eu utilizo duas, uma corretora low cost e outra corretora não low cost. É claro que isto é para um perfil de investidor e objetivos. Eu faço o que acredito que seja melhor para o meu perfil e também segundo o meu conhecimento. Cada um tem o conhecimento que tem e faz as decisões que acredita que seja melhor para si. Mas pronto, passando então à minha aquisição. A minha aquisição, sendo logo direto, é a CTO. A CTO teve aqui uma queda, está bem? Ela está muito próxima do nível de suporte que eu tinha traçado e isto para mim é um ponto positivo. Não só este, há outros pontos positivos e também negativos, que eu vou salientar todos, mas a começar pela análise técnica. Tal como podes ver, teve toda esta queda, desde os máximos relativos, exato. Desde os máximos relativos até agora teve uma queda de aproximadamente, aqui com a régua, de 20%, que é uma queda bastante acentuada e não está a tocar no nível de suporte, mas para mim já está próximo o suficiente para eu ponderar, reforçar. Acontece que no FMO System está a mostrar aqui vários sinais de queda, por isso pode continuar a cair e até descer abaixo deste nível de suporte. Existe essa possibilidade, até porque a Simple Moving Average, que é a média móvel de curto prazo, também que estas linhas amarelas ainda estão longe de se tocar, mas há aqui um sinal de convergência em que já não estão a tender para cair e afastarem-se, já estão a converger para se tocarem. Mas pronto, isto ainda não quer dizer nada, até se tocarem, ainda não temos aqui qualquer sinal positivo que poderá começar a inverter, tá bem? Até que no dia de hoje parece que está a querer continuar a cair mais um bocadinho. Depois, nas médias móveis, utilizando Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, podemos ver que também está distante de se tocar. Por isso, também para médio prazo, ainda não é um sinal que pode começar a subir a partir daqui. Agora, isto é a nível de análise técnica, sendo que a mesma também não mostra aqui uma grande estabilidade. É tal como os outros REITs, que não têm aquele
contínuo crescimento que nós gostaríamos de ver, mas é normal face aos dividendos que distribuem. No Alritz, a mesma é classificada como 90 em 100, sendo que o pior problema da mesma, eu já vou explicar o porquê, é que o endividamento dá uma classificação de 67 e no FFO Share Growth aqui já é um pouco superior, portanto a parte mais grave é aqui associada ao endividamento e eu já vou explicar o porquê. Pronto, se formos olhar para baixo, o payout ratio é de 107.6, mas não é isto que temos que olhar, o FFO que já vamos olhar daqui a nada. O débito to asset está praticamente nos 50%, aqui o maior inclino tem apenas 4.2%, portanto está bem diversificado e podes ver que tem uma grande exposição aos Estados Unidos. Portanto, agora vou fazer aqui várias, não analogias, mas comparações em termos de, repara que este corte pode influenciar muito a CTO. Em primeiro lugar, pronto, agora eu vou por partes. Em primeiro lugar, por estar totalmente exposto aos Estados Unidos. Em segundo lugar, agora já vou partilhar porquê, mas primeiro dizer estas boas notícias que tem neste momento um dividend yield de 9.25%, ou seja, provavelmente estás a par, mas um dividend yield de 9.25% é um dividend yield muito, mas muito elevado. Depois está em quarto lugar dentro da sua indústria, está bem? Portanto, quando vamos aqui olhar para a indústria dentro de REITs diversificados, sendo que em primeiro está a Alex, e a Alex não é a Alexandria, é outra, está bem? Temos aqui outras, mas esta está em quarto lugar, dentro dos REITs diversificados. Depois, caiu neste último ano cerca de 15.20%, e se olharmos para os dividendos, vou agora destacar a parte mais negativa. Portanto, se eu olhar para Dividend Safety, e agora olhar para, onde é que está, Interest Coverage, está aqui a parte mais negativa, que é de apenas 0.60, está bem? Que é muito menos comparativamente à mediana do setor. Por isso, é que agora, e atenção, quando nós falamos em Interest Coverage, o que é? É o resultado operacional, que é o valor do EBIT, está bem? A dividir pelos juros que eu tenho que pagar do financiamento, da dívida que devo, está bem? Portanto, esses juros que estão no dominador e o resultado operacional que está no numerador, tu podes ver que está inferior a 1. Ou seja, o resultado operacional não é o suficiente para cobrir os juros que devem, está bem? Ou seja, as dívidas em termos de pagamento recorrente anual, está bem? Portanto, eles neste ano têm que pagar um certo montante de juros e não têm resultado operacional para cobrir esses juros que têm que pagar. Isto por um lado é grave, por outro não é, está bem? Porque eles aqui já têm cash flow e medidas para cobrir esse custo. No entanto, a parte positiva que eu estava a querer referir é que isto também está associado ao endividamento, não é? O dominador, são os juros que têm que pagar do financiamento. E se entretanto houver este corte, então vai suavizar aquilo que é o pagamento dos juros, está bem? Ou seja, aqueles juros que tem que pagar vai ser menos conforme existe cortes por parte da Fed. Portanto, este corte das taxas de juros que existe maior probabilidade de acontecer poderá impactar em muito e positivamente a CTO. Mas é claro que isto é apenas uma probabilidade que devemos estar atentos. Depois, em termos de total debt to equity, está praticamente em contra a mediana do setor. A FFO Payout Ratio abaixo dos 80%, que é isso que queremos. Depois, se olharmos para a avaliação, conseguimos ver que, pelo menos o Seeking Alpha dá uma muito boa classificação. Pelo menos se olharmos com base no Enterprise Value to EBITDA, porque com base no Enterprise Value to EBIT já não dá uma tão boa classificação, porque eles gostariam de ver o resultado operacional muito superior, e se eles tivessem um resultado operacional muito superior, também poderia cobrir não só esta parte, ou seja, este rácio ser mais positivo comparativamente à mediana do setor, mas também em termos de interest coverage. Tal como eu disse, é o rácio entre o resultado operacional e os juros que tem que pagar. Depois, price to sales, price to book está abaixo da mediana do setor, que é um aspecto positivo neste caso. Depois, price to cash flow, que é o tal cash flow que eu falei, está abaixo da mediana do setor. E price to FFO também está aceitável, abaixo da mediana do setor. Depois, em termos de crescimento, eles dão aqui uma boa classificação, mas também têm aspectos negativos. Em termos de crescimento do AFFO, com base nos últimos 3 anos, utilizando o Compound Annual Growth Rate, podemos ver que está superior à mediana do setor. Se formos mais para baixo e olharmos para o crescimento do FFO, também está acima da mediana do setor. Crescimento de rendimentos acima da mediana do setor. O crescimento do Return on Equity é que não temos quaisquer informações. Depois, crescimento do EBIT year over year está negativo, abaixo da mediana do setor. Portanto, o resultado operacional é sem dúvida o aspecto mais fraco neste momento nesta empresa. Por isso, o ideal é que eles conseguissem melhorar a situação relativamente às depreciações e amortizações. Mas, normalmente, quando se trata de depreciações e amortizações, existe alguma flexibilidade contabilística, por isso aqui não me preocupa. Eles provavelmente estão a utilizar desta forma a contabilidade para que possam pagar menos de imposto e talvez deduzir mais rapidamente nestes anos, ou seja, neste ano em específico.
antes de distribuírem pelos anos seguintes. Eu sei que isto pode não ser muito fácil de compreender, mas sim, isso é possível, especialmente na América, fazer depreciações aceleradas. Agora, no Guru Fox, antes de passarmos ao Guru Fox ainda, o quão lucrativa é a empresa. Então, deixa-me lá ver, em termos já de resultado líquido, ver se eu encontro, tal como podemos ver, em termos de margem de resultado líquido, está neste momento negativa, ou seja, está abaixo da média do setor e também negativa. Se formos ver, entretanto, com base na margem do resultado bruto está positiva e acima da média do setor, no entanto, quando chegamos ao resultado líquido já está negativa. Provavelmente deve ser com base também na parte das depreciações e amortizações, quase de certeza, porque a margem do EBITDA está positiva e acima da média do setor, quando chegamos à margem do EBIT já está negativa. Quase certeza que é a estratégia da aceleração da depreciação antes de distribuir pelos anos seguintes para pagar menos de imposto este ano. Com a certeza que essa é a estratégia deles. Bem, de qualquer modo, no Return on Asset podemos ver que está negativo, abaixo da média do setor. No Return on Capital está positivo, mas abaixo da média do setor. E Return on Equity negativo e abaixo da média do setor. Depois, no Guru Fox dá uma classificação de 78 em 100, sendo que para a saúde financeira dá uma classificação de 4 em 10, para o quão lucrativa a empresa de 7 em 10, momento 4 em 10, valor justo 9 em 10, por isso eles dizem que está subvalorizado por 7,29%, sendo que segundo o seu gráfico de avaliação isto está uma grande discrepância, por isso eu não vou dar aqui muita atenção, e para a classificação de crescimento está um 6 em 10. Depois, aqui no Finbox eu vou utilizar o múltiplo do Price to FFO e vou utilizar também o DDM. Portanto, o DDM tendo em conta os dividendos que estão atualmente a pagar. Por isso é o Gordon Growth Model. E agora, olhando para o Price to FFO, vemos que existe uma possível valorização de 23,2%, o que não é mau. E está a comparar com estas empresas dentro do mesmo setor. Depois, utilizando o DDM Stable Growth, uma possível valorização de 1,1%. Entretanto, se utilizarmos o Simple Wall Street, conseguimos ver que em termos de avaliação dizem que está subvalorizado por 72,3%. Já sabes que o Simple Wall Street pode sempre exagerar um bocado. Depois, para o crescimento futuro, deixa-me lá ver o que é que dizem. No crescimento futuro, não há aqui vários sinais negativos. Portanto, se olharmos para a empresa comparativamente à indústria e ao mercado, em termos de projeções anuais do crescimento dos earnings, está bem? Está muito abaixo. Mas, se olharmos para as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está acima da indústria e praticamente encontra o mercado, o que é um aspecto positivo. Depois, para a saúde financeira, tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, o que é um aspecto negativo, mas tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Portanto, aqui realmente temos de estar atentos, ainda mais sabendo que eles agora têm capitais próprios inferiores ao seu endividamento. Mais uma vez, aquilo que mais temos que estar preocupados neste momento é relativamente ao seu endividamento e como o corte nas taxas de juros irá afetar para saber se eles conseguem sair desta situação que parece, na minha opinião, que estão um pouco apertados. Relativamente aos dividendos, passam em todos os critérios, exceto num, que é relativamente ao payout ratio, que está muito elevado, está bem? Portanto, aqui é claro que temos que olhar para o IFFO payout ratio, está bem? Mas mesmo assim gostaríamos de ver isto como algo positivo. Depois, relativamente aos detentores, compras e vendas por parte dos insiders, aqui parece que realmente entre os últimos 6 a 12 meses houve vendas, mas recentemente já está a haver compras. Por isso, se formos ver estas informações com mais detalhe, conseguimos ver que as vendas aconteceram no final do ano passado e agora em abril e junho, portanto até muito recente, houve mais compras. E o facto de estar a haver compras atualmente, especialmente pelos diretores, CEO, CFO, para mim é um aspecto positivo, está bem? É claro que não são quantidades muito elevadas, porque, por exemplo, no final do ano passado, o CEO, não é? Que o John Albrecht, ele vendeu cerca de 610 mil e depois para comprar só foi um décimo disso, praticamente, foi 64 mil. Portanto, é claro que temos que olhar para as vendas e compras, mas também olhar em termos de valores absolutos. Depois no Stock Rover conseguimos ver que existe uma margem de segurança de 35%, sendo o Value Score de 70, Growth Score de 81, qualidade de 49 e sentimento de 7. Entretanto, se vimos o Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 39% no cenário base, e com base no Stock Analysis, utilizando a classificação de 3 analistas, é mais um strong buy do que um buy. Se olharmos para o Market Beat, também com base na recomendação de 3 analistas, é mais um buy do que um strong buy, sendo o possível upside de 32,57%. Depois, olhando para o Market Watch, com base na classificação de 6 analistas, mostra que é um buy, portanto não há aqui classificação para manter nem nada, é mesmo só buy. Depois, aqui no investing.com, diz que existe um possível upside de 9,8%, sendo que está a ter um desempenho médio.
está bem? Ou seja, um desempenho que é razoável. Agora, utilizando o meu fecheiro, deixa-me lá ver aqui, não consegui importar todos os dados das empresas comparáveis, o que é pena. Portanto, eu não consigo utilizar coeficiências múltiplas, mas posso ver os outros modelos. Por isso, utilizando o EVA, ou seja, aqui o objetivo é entender se a empresa está a criar ou destruir valor com base no NOPLAT, capital investido e também o WACC. Portanto, aqui temos só um problema no discount rate, por isso temos um problema na importação para saber o WACC, então isto não vai funcionar. Pois, aqui temos que só melhorar esta parte porque isto não consegue importar. No entanto, aqui dizem-nos, com base na tesouraria líquida, que existe equilíbrio financeiro com margem de segurança, que é um aspecto positivo. Aqui no Damodaran está só a ser terminado de construir. Na avaliação da DCF, como também estamos com um problema, atenção que este problema não é comum, isto deve ser algo muito temporário relativamente à taxa de desconto. Mas pronto, isso é muito importante para sabermos qual é que é a percentagem que temos que exigir no mínimo, está bem? Tendo em conta o custo médio ponderado, tanto dos capitais próprios como alheios, para então fazermos uma avaliação decente. Para já não é possível, por isso isto para já vou ter que saltar. Mas assim sendo, a aquisição que vou fazer vai ser a CTO. Por isso eu vou procurar por CTO e a mesma está aqui, cto.us. Aqui está, cada uma está a valer 16.52. Por isso agora vou aumentar até ter aproximadamente $200 investidos. Pronto, o mais próximo são, exato, o mais próximo são 12 REITs, que é o mais próximo dos $200 que eu invisto mensalmente. Então vou colocar ao preço de mercado, colocar a ordem de compra, o mercado está aberto, portanto eu acredito que vai executar rapidamente. Portanto está bem em ordens e agora já foi executado. Está aqui, já foi executado, CTO, portanto se eu for aqui em transações, consigo ver que adquiri 12 ao preço de 16.5389. Então, eu vou copiar isto e vou aqui atrás ver se isto, olha, entretanto, estás a ver que está aqui a dar um erro qualquer. Pronto, já resolveram. Fantástico. Portanto, o que eu estou a receber em média mensalmente são cerca de $23 em dividendos e agora quero ir para o início para então colocar esta nova aquisição. Por isso, ir aqui a REITs, Add Holding, agora é CTO, isso procurar por CTO que está aqui. Número de ações, deixa-me lá ver o preço. Foram 12 ações, o preço foi este, Add Holding. E está feito. Deixa-me só confirmar. Foram 12, certo? Sim, 12 este preço. Pronto, está feito. Ou seja, neste momento o portfólio yield subiu para 6.86. Portanto, é normal que suba, visto que eu adquiri um REIT com quase 10% de dividend yield, que é uma coisa mesmo muito elevada. Portanto, isto é tudo o que eu queria partilhar contigo. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. E até uma próxima.